Bom, início e deflagração do processo administrativo. Quem é que pode dar início ou deflagrar o processo administrativo? Obviamente, a própria administração. Em função do princípio da oficialidade, ela não só pode, como deve, e talvez seja a administração aquela que realmente promove o maior número de deflagrações de processo administrativo para os diversos fins. Tá? Então, de ofício ou ex officio, mas também pode ser mediante provocação ou a pedido. Então, instauração pela administração sem prévio requerimento de eventual interessado, isso é tradicional, e a pedido mediante provocação do interessado via requerimento. Então, o instrumento para deflagrar um processo administrativo mediante provocação é o requerimento. Então, o que a lei vai fazer logo em seguida? Ela vai deixar um pouquinho de lado essa instauração de ofício, porque ela é tradicional, ela é natural, e a lei vai procurar estabelecer parâmetros para o desenvolvimento da deflagração mediante provocação. O que deve ser fornecido pelo interessado para que ele possa deflagrar regularmente um processo administrativo. Vamos dar uma analisada nisso, alguns aspectos aí. Primeiro, requisitos do requerimento. Artigo 6º. Meras formalidades. Volta e meia aparece, mas o requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, que eu particularmente desconheço essa possibilidade, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Aí é questão burocrática, depois eu peço que você faça uma leitura disso aqui. Vou ficar lendo a lei também aqui exaustivamente. Mas são aspectos que devem estar no requerimento. Por exemplo, data, assinatura do requerente e do seu representante, se for o caso. Tudo bem? E aqui aquela ideia de preservar o interesse do administrado. Se o cara não consegue fazer bem, não vai ser muito exigente na burocracia. Vamos dar um auxílio para o administrado. Olha só. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Tudo bem? Vamos em frente. Alguns parâmetros aí relacionados à facilitação da deflagração do processo mediante provocação. O formulário padrão é o que há, né? Já sabe que ali é sempre aquele mesmo pedido. Vai lá no INSS, pessoal sempre pedindo aposentadoria, pedindo auxílio. Monta o formulário padrão, né? Preencha aqui com esses dados. Isso é o formulário padrão, para facilitar. Recurso de multa, mesma coisa. Bota o nome aqui, o número não sei o que e escreve aqui nesse espaço. Se cada um fizer do jeito que bem entende, meu amigo, puxa vida. Com o formulário padrão já é complicado. Então, artigo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Beleza? E ainda aí a possibilidade de requerimento conjunto, quando vários são os interessados. Então, por exemplo, uma associação de corredores gostaria de ter acesso a um espaço de uma universidade para fazer os seus treinamentos, a pista ali e tal, uma pista de corrida boa, mas eles gostariam de ter o acesso franqueado. Então você pode ter um requerimento, um pedido conjunto, com assinatura de diversos, que têm os mesmos interesses. E a administração federal, no caso, uma universidade federal, no meu exemplo aqui, ela vai apreciar o interesse de todos. Aí não precisa cada um entrar com requerimento, tá? Então, a lei autoriza isso. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Então isso aqui nós temos mecanismos destinados justamente a facilitar o andamento dos processos administrativos, né? Com o formulário padrão e com a possibilidade de requerimento conjunto. Ok? Então, início e deflagração do processo, é isso aí que nós tínhamos que colocar. Agora nós vamos analisar quem tem aptidão para deflagrar. Ou seja, mais uma vez falando de provocação, de processo instaurado mediante provocação de interessado. Mas quem pode ser esse interessado? Nós vamos ter aí o nosso artigo 9º falando sobre os legitimados como interessados para o processo administrativo. Primeiro, aqueles que vão buscar os seus direitos.
Segundo, aqueles que podem ter os seus direitos atingidos em função daquele processo. Então, por exemplo, imagina lá no INSS, uma pensão é paga a um determinado filho. Aí surge um outro filho do nada dizendo que tem direito à pensão também. Se o direito desse segundo for reconhecido, esse primeiro vai perder metade, porque vai ter que ser dividido. Então, esse aqui tem interesse em participar do processo daquele ali. Para que falar, né, esse cara é charlatão, tá inventando moda aí, não reconheço ele como meu irmão, parará, peço DNA, peço isso, peço aquilo. O cara vai proteger o seu interesse. Então, essas duas primeiras vão nessa linha que eu coloquei agora para você. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. O direito de representação é informar a administração sobre uma prática ilícita que se tomou conhecimento. Aí, né, enfim, ele vai lá apenas denunciar. 2. Ele tem que ser informado da solução daquilo que ele representou. 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Então ele pode participar do processo porque é legitimado como interessado. Esses aqui são para a atuação de instituições, tá? Uma defesa de direitos mais amplos, que não é de um único titular, diversas pessoas. Então as organizações e associações representativas, então a Associação dos Corredores que eu falei, no tocante a direitos ou interesses coletivos. São aqueles que a gente consegue identificar um quantitativo X de interessados, tá? Sem querer aprofundar muito esse tema. E as pessoas em geral, qualquer pessoa, ou associações legalmente constituídas em determinados segmentos, quanto a direitos ou interesses difusos. O que é um direito ou interesse difuso? É um direito ou interesse que não há como se quantificar todos os titulares. Se há algum tipo de defesa, essa defesa ela vai beneficiar uma quantidade infinita de pessoas, como por exemplo o meio ambiente, o direito do consumidor. Se tem uma propaganda enganosa, isso não há como quantificar. Se há uma prática abusiva de uma instituição, não há como identificar as pessoas que são atingidas por aquela prática abusiva. Então nós temos qualquer pessoa e associações relacionadas com esses diversos segmentos como legitimados, interessados em deflagrar e acompanhar o processo. Tudo bem? Bom, então nós temos esse rol aqui de interessados e legitimados no artigo 9º. Volta e meia se questiona quem pode deflagrar e acompanhar o processo administrativo. São essas aqui os legitimados. Seguindo, a maioridade administrativa se dá aos 18 anos de idade, apenas o dispositivo do artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Então seria a maioridade administrativa, aquele que é considerado maior para poder exercer os atos ali do processo administrativo. Tudo bem? Bom, e você pode questionar, mas e os emancipados, aqueles que já têm lá a capacidade para os atos da vida civil reconhecidos? Bom, em princípio, não há um tratamento dessa lei sobre a figura do emancipado. Vai ser uma análise muito de casos concretos. Em princípio, eles são legitimados para os atos da vida civil, mas tem que se ver pontualmente o que se pretende. Por exemplo, ocupar um cargo público, menor de 18 não pode, mesmo que emancipado, porque vai se exigir ali a imputabilidade penal. Só se dá aos 18 anos de qualquer forma, e a emancipação não torna a pessoa penalmente imputável. Agora, para os atos meramente administrativos, né, há que se fazer uma ponderação, não há assim um posicionamento muito rígido. Eu particularmente entendo que sim, mas esse é um tema que cabe um debate, não é tema de concurso público. Seguindo em frente, competência para a prática de atos administrativos. Bom, esse tema competência, ele é um tema que ele é muito afeto ao estudo dos atos administrativos. Se você estudou ato administrativo comigo, é simplesmente uma repetição daquilo que eu coloquei lá no estudo de atos.
Se você não estudou, você pode dar continuidade aqui, mas se você já estudou, você pode inclusive passar, porque vai ser um estudo bem similar. No âmbito do processo, nós teremos então autoridades com aptidão para a produção de atos administrativos. Isso se chama competência. Tá? Essa competência é inafastável, como nós já vimos lá em relação à indisponibilidade do interesse público que se faz presente como um critério e como um princípio a orientar o processo administrativo. Então, em regra, a lei vai conferir a competência para alguém fazer alguma coisa, tá? Porque a competência pressupõe atribuições fixadas em lei para que alguém venha desenvolver um ato. Se alguém que não tem atribuição em lei desenvolve o ato, esse ato está viciado, ele é ilegal em relação ao elemento competência, que é um elemento do ato administrativo. Tudo bem? Agora, a 9784, do artigo 11 ao artigo 17, ela vem trabalhando aspectos relativos à competência. Então, é importante que a gente faça esse estudo. Então, nós temos a disciplina legal do 11 a 17. Eu peço que você faça a leitura do 11 a 17. Eu não trouxe aqui todos os dispositivos. O 17, por exemplo, vai falar que se não existir, até a hora porque não vai estar aqui, se não existir autoridade competente fixada em lei, o ato vai ser decidido por aquela de grau hierárquico mais baixo. Então, não tem ninguém para decidir, vai o de grau hierárquico mais baixo. Mas, vamos lá, característica legal é a sua irrenunciabilidade. Então, quem é agente competente não pode renunciar, ou seja, não pode deixar de fazer aquilo que a lei determina que deva ser feito por ele. Então, é um poder-dever, na verdade. Mas, apesar disso, a lei vai autorizar que ocorra uma delegação ou uma avocação de competência. Então, um poder-dever conferido ao administrador para a prática de atos administrativos, admitindo-se delegação e avocação de competência, a gente tem que fazer essa distinção. O que é delegação, o que é avocação, e tomar muito cuidado com isso, porque realmente as coisas às vezes se confundem. Bom, vamos começar analisando o que vem a ser efetivamente uma delegação de competência. Olha só, vou pegar um exemplo aqui do plano federal, tá? Nós temos o Estatuto Federal, que é a Lei 8.112 de 90. Ela estabelece uma série de competências. Ora, uma delas é estabelecer que a aplicação da penalidade de demissão ao servidor público do Poder Executivo é uma incumbência lá do Presidente da República. Então, a competência dele. Então, no âmbito do Poder Executivo, a penalidade de demissão ela deve ser aplicada pelo Presidente da República aos servidores públicos federais deste poder. Contudo, o Presidente tem incumbências talvez mais relevantes. Então ele vê na sua estrutura de subordinados a figura dos ministros logo abaixo. Aí o que acontece? Ele, através de um ato publicado em Diário Oficial, passa essa competência daqui para o ministro. Ministro, você vai fazer isso. Isso é uma delegação. A competência é da autoridade X, mas ela repassa a uma outra autoridade. Então, órgãos ou autoridades, desde que admitido pela lei, podem atribuir suas competências para outros órgãos ou autoridades, e não será exigido sequer hierarquia aqui. Normalmente há hierarquia entre delegante e delegatário, ou delegante e delegado, normalmente há, mas não é uma exigência assim inafastável. É possível que através de convênios, de acordos, porque aqui mandou, fez, a hierarquia. Mas quando nós estamos falando em agentes, autoridades e órgãos em planos estruturais diferenciados, onde não há uma hierarquia previamente estabelecida, nada impede que ocorra a delegação. Contudo, essa delegação ela tem que se dar mediante coordenação, um acordo, tudo bem? Então a lei não vai exigir. Informações complementares relativas à delegação que vão aparecer aqui. Essa delegação ela vai atribuir à autoridade aqui a capacidade de produzir atos que serão considerados editados pelo delegado. E é ele que vai responder por aqueles atos em regra. Salvo situação extrema de irregularidade ou má utilização do instituto da delegação,
Quem responde pelo ato é aquele que recebe a competência mediante delegação. Tudo bem? Outras informações complementares. Caso a autoridade que delegou pretenda atrair novamente a atribuição para si, porque isso envolve critérios de conveniência e oportunidade, na verdade é um ato discricionário, e ela não quer mais ver a sua competência exercida por outra pessoa, ela simplesmente, de forma discricionária, revoga a delegação. Então ela pega aquele ato de delegação, que é discricionário, e extingue os seus efeitos, promovendo uma revogação. Essa revogação, juntamente com a delegação, ela deve ser publicada em diário oficial. Não é algo assim no dia a dia, faz aí para mim. Não é assim. É algo formal. Você vai retirar uma competência que a lei define para você e passar para outro. Isso é uma medida um pouco séria. Então, a sociedade e a própria administração devem tomar conhecimento disso. Como você vai tomar conhecimento? Realizando a publicação. Então, vamos verificar aqui as tarjetas que eu trouxe para resumir esse tema para você. Delegação de competência, atribuição da competência para outro órgão ou autoridade. A partir de conveniência em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então envolve conveniência. Se é conveniência, é mérito. Então é ato discricionário que pode ser extinto a qualquer momento, desde que legal essa delegação, através da revogação. Não exige relação de hierarquia entre delegante e delegado. Responsabilidade pelo ato é do agente delegado. O ato de delegação sendo revogável a qualquer tempo. E com a obrigatoriedade de publicação em meio oficial, que no caso é o Diário Oficial. Beleza? Então, são essas as características da nossa delegação de competência, que é admitida no artigo 12, ali do nosso 9784. Contudo, apesar da possibilidade prevista na lei de delegação de competência, existem no artigo 13 três situações onde a delegação de competência será proibida, será vedada, e as questões de concurso gostam muito disso. Eles colocam muitas vezes em caso concreto, uma autoridade delegando competência para outra, só que uma competência que não poderia ser objeto de delegação. E quais as situações que nós temos? São três. A edição de atos normativos, que é a competência que a lei confere a uma autoridade ou um órgão para dar aplicação às leis a partir da edição de atos do exercício do poder regulamentar, que é algo que a gente se aprofunda lá no tema Poderes da Administração Pública. Além disso, não pode ser objeto de delegação de competência o julgamento de recursos administrativos, porque isso quebraria uma instância recursal, atingindo a ampla defesa e o contraditório. Porque, por exemplo, se eu tenho 3 níveis de recurso, você tem um indivíduo que toma a decisão, um outro que vai jogar o recurso e esse terceiro aqui que vai jogar o segundo recurso. Se esse aqui ele pega a sua competência e passa para esse, você está quebrando as 3 possibilidades que existiriam de questionar a decisão da administração pública. Isso quebraria a ampla defesa, porque o interessado se viria assim, restringido na capacidade de questionar as decisões da administração pública, porque a autoridade que julgaria o seu recurso simplesmente delegou para quem já apreciou a decisão numa primeira vez. Aí complicou. Então, afeta a ampla defesa e o contraditório. Então, o que não pode ser objeto de delegação? Edição de ato normativo, julgamento de recurso administrativo e uma terceira que é genérica, competência exclusiva. Se a lei define como competência exclusiva uma atividade de uma determinada autoridade, essa autoridade não pode delegar para outra o exercício de tal atribuição. Então está aqui, artigo 13, atos que não podem ser objeto de delegação: edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos,
matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. E aqui a gente fecha a delegação de competência. Vimos quais os parâmetros, quais as circunstâncias e a restrição que há. Lembrando só o seguinte, quando a autoridade delega, ela pode estabelecer contornos para essa delegação. Eu vou delegar para o ministro a aptidão para aplicar demissão aos servidores do Poder Executivo, para as diversas pastas. Só que, por exemplo, lá para a pasta do Ministério da Justiça, demissão de delegados da Polícia Federal eu não delego, eu que vou fazer. É possível que isso seja restringido. Então, aquele que delega, ele tem um campo bem abrangente para delimitar aquilo que está sendo delegado, por quanto tempo, em que circunstâncias, quais as limitações. Quem define é o agente que promove a delegação. Fechada aí a delegação, nós vamos falar da figura da avocação de competência, que está lá no nosso artigo 15. Avocação de competência está lá no artigo 15. Bom, o que é avocar? Avocar é o seguinte, a lei confere atribuição para uma autoridade X. Só que a autoridade X, ela não está no ápice da estrutura hierárquica. Tudo que ela faz pode ser objeto de controle pelo seu superior. Então imagina o seguinte, vamos imaginar que nós temos um ministro, um diretor e um superintendente. Uma lei aponta a competência fixada em lei para o diretor. O diretor, se quiser, ele pode delegar para o superintendente. Mas o ministro está acima. Ele pode rever os atos praticados por todos que estão abaixo. Inclusive por aquilo que é praticado pelo diretor. O diretor tem a atribuição de promover os servidores da carreira. Tá? A lei fala isso. É uma competência que o legislador conferiu a essa autoridade. Mas tudo que ele faz, por uma questão de hierarquia administrativa, pode ser apreciado pelo seu superior, obviamente. Então, se eu posso apreciar tudo que esse cara fez, eu posso também falar o seguinte em certas circunstâncias. Você não vai fazer isso não. Eu vou tomar para mim. Eu vou fazer agora porque você não está fazendo um bom trabalho. Isso é uma situação, uma medida extrema, né? Excepcional. Por quê? Porque esse cara já tem muito o que fazer, ainda vai ficar pegando o trabalho dos outros. E além disso, se o cara que está abaixo dele não pode fazer, pressupõe que aquele indivíduo é o quê? Não tem condições de estar ali. Ou aquela instituição tem um problema sério. Então é uma medida extrema, que gera um desconforto muito grande. Como é que eu vou dizer assim, um atestado de que o cara ali não sabe fazer aquilo que lhe é a atribuição por natureza. Então, o artigo 15 ele vai admitir esse tipo de atitude meio extrema em situações excepcionais e temporárias devidamente justificadas, que admitam que haja uma quebra daquilo que o legislador estabeleceu, porque isso decorre de uma lei. Tá? Então, o artigo 15 ele vem assim: a atração da competência legal de subordinado e hierárquico, ou seja, aqui tem que ter hierarquia. Lá na delegação, delegar não exige necessariamente hierarquia. É mais comum, numa estrutura hierarquizada. Mas pode ser que eu repasse para um outro que não tem relação hierárquica comigo a partir de uma coordenação. Já a vocação não. É uma medida extrema. Então, só o superior que pode exercer perante o seu subordinado. Situação temporária, em caráter excepcional e por motivos devidamente justificados, exigindo relação hierárquica entre autoridades ou órgãos envolvidos. Ok? Então fechamos aqui esse tema, competência, abordando os aspectos de delegação e os aspectos de avocação. Peço que você faça uma leitura complementar de todos os artigos, porque nem todos eu citei aqui, trouxe aqueles que são mais explorados nas questões de concurso, e inclusive surge aqui para a gente uma sequência de exercícios. A gente considera aí que já trouxemos um volume considerável de informações para você e já temos condições de enfrentar os exercícios, um bloco deles ao menos. Então vamos dar uma olhadinha aí. Olha só, por sinal até o tema que a gente acabou de falar, né? Quanto à competência, se quiser fazer aquela velha paradinha, faz o exercício e depois a gente vai para a correção. Quanto à competência prevista na Lei 9784/99,
que estabelece o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é incorreto afirmar. Então ele está pedindo a incorreta. Letra A. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante autoridades de menor grau hierárquico para decidir. Isso aqui está certo, é o artigo 17, que eu cheguei a citar, mas não apresentei aqui. Mas dá uma conferida aí no 17 que você vai ver essa informação. Esse tipo de questão é legal porque tem 4 informações corretas, dá para a gente estudar depois por ela, né? Letra B. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade competente. Perfeito. Citamos isso. C. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Ok. D. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Perfeito. Então, tem que estar errada né? A competência é renunciável, aqui já morreu logo no início, né, dos artigos. A competência é irrenunciável em disponibilidade do interesse público. A competência é renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída, salvo nos casos de delegação e revogação. Está tudo bonitinho aqui, só está errado aqui. Ó. A competência é irrenunciável. Então, o gabarito, que é uma informação incorreta, encontra-se na letra E. Está pedindo aqui o incorreto. Beleza? Próxima questão. Modelinho SESP-UNB. Julgue os itens a seguir no que concerne ao processo administrativo na administração pública federal. Item 1. Nos processos administrativos federais é permitida a aplicação retroativa de nova interpretação. Olha aquele critério que eu falei que está sempre em prova. Desde que beneficie o administrado. Não há essa possibilidade. Então aqui, ó, no item 1, incorreto. Estaria errado. 2. O processo administrativo, a exemplo do processo judicial, observa, na prática de cada um de seus atos, o princípio da inércia. Pelo contrário, né, o processo administrativo, o princípio da oficialidade. De modo que seu desenvolvimento depende de constante provocação pelos interessados. Nada a ver. Aqui é o princípio da oficialidade na instauração e, em especial, no impulso oficial que deve ser dado. 3. Suponha que uma autoridade administrativa delegue determinada competência a um subordinado e que, no exercício dessa delegação, este pratique ato ilegal que fira direito líquido e certo. Nessa situação, eventual mandado de segurança deve ser impetrado em face da autoridade delegante. Não, nesse caso aqui, em face da autoridade delegada. Considera-se editado por aquele que recebeu a delegação. Então, 3 enunciados incorretos. Beleza? Dá até medo de marcar assim, né? Vamos em frente. Próxima questão para a gente fechar o bloco de questões, né? Nos termos da Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é correto afirmar: considera-se entidade a unidade de atuação desprovida de personalidade jurídica. Está errado, isso aqui é órgão, né? Percebe que ele, na forma da lei, cobra aquelas definições. B. É dever dos administrados formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Não é dever, é uma faculdade, é uma possibilidade, tá? Então não é obrigatório. Então está errada a letra B. Letra C. Os preceitos desta lei se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União somente no desempenho da função administrativa. Ao que parece, teremos aqui, né, lá do artigo 1º, o nosso gabarito. Mas vamos ver o erro dos demais. Um dos critérios assegurados é a possibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. Mais uma vez, utilizou de novo. Segurança jurídica não é possível. Letra E. Os preceitos da lei constituem normas básicas sobre processo administrativo.
destinado apenas à administração federal direta. Não, administração federal direta e indireta. Nós colocamos isso. Então você percebeu que, né, por aquilo que nós trouxemos, nós conseguimos responder tranquilamente, sempre aquele alerta, né? A gente está respondendo tranquilamente porque a gente acabou de estudar, eu e você. Agora, tem que manter o estudo em dia, para chegar no dia da prova, isso sair da forma como saiu agora. É assim que a gente espera. Tudo bem? Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos da lei de processo, mais um bloco de informações, para depois fazer mais um bloco de exercícios. Vamos lá, então.